começar falando de economia. A propósito, deixa eu só dar uma olhada aqui para ver como é que nós estamos. Estamos neste momento com a Bolsa em alta de 0,69, com 136.103 pontos. O dólar em queda de 1,76, cotado a 5,49. O euro caindo quase 1% a 6,14. E por que falando de economia? O diretor de política monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que é um dos nomes mais cotados, se não o mais cotado para assumir a presidência da instituição em 2025, né? E com a saída do Campos Neto, disse ontem que a ênfase, deu mais ênfase ainda, né, nas falas recentes, fez algumas correções de interpretações do discurso feito pelo mercado financeiro, mas ele deixou uma coisa clara na análise do Banco Central ao longo das últimas reuniões e de que maneira tem observado os movimentos da economia, da inflação e da perspectiva de queda de juros. Ele disse: esse Banco Central não hesitará em subir a taxa de juros se for preciso. Palavra dele. Eu fico imaginando, Zaidan, como é que isso impacta no Ministério da Fazenda, com o presidente Lula, com o governo, principalmente quando se tem... E ali, aqui ninguém está pregando irresponsabilidade, não é nada disso, é apenas perspectiva, né? O que se pode ter de perspectiva? A perspectiva que ele deixou claro é que não vai hesitar. Hesitar em situações extremas é tudo que se espera de um Banco Central responsável, né? Mas hoje seguimos com uma taxa de juros sem grandes movimentos de inflação, sem grandes demandas, mas ainda bastante, digamos assim, expressiva para o cidadão comum, Zaidan. E hoje o presidente do Banco Central dos Estados Unidos disse que é chegado o momento de redução da taxa interna de juros, né? Porque há sinais preocupantes na atividade econômica nos Estados Unidos. Não se confirma um quadro recessivo, mas há sinais preocupantes que podem se agravar. Então é hora de reduzir a taxa básica de juros. Essas palavras aí do Galípolo são lamentáveis. Como todo dirigente do Banco Central, seja presidente, seja diretor, há uma tendência para os paralelepípedos técnicos, né? E ele falava para uma plateia de empresários do setor produtivo, especificamente o setor de montagem de automóveis, produção de automóveis. E aí ele fala sobre balanço de riscos. Ele diz que na questão da simetria dos balanços de riscos, ele não está falando que há uma tendência. Bom, nem pode haver, né? Porque balanço de riscos é basicamente o seguinte: o nome balanço aí serve perfeitamente. O risco é maior de uma surpresa com o crescimento da inflação ou de uma surpresa com a redução da inflação. E aí eles apontam 3 elementos que indicam risco de aumento da inflação e 2 que indicam risco de redução da inflação. E parece estranho, né, se usar risco para redução da inflação, mas o risco de surpresa, de que eles errem nas projeções. Por isso que tratam como risco de erro na projeção. Porque o juro é sempre olhando para o futuro. O juro não é para tratar da inflação do mês passado ou do trimestre passado. Ele visa o que acontecerá ou poderá acontecer no futuro. Então, o Galípolo, ele fala exatamente o que teria dito o Campos Neto. O que mostra, inclusive, o Galípolo é uma escolha pessoal do Fernando Haddad. Há uma afinidade em vários pontos cruciais entre Fernando Haddad e Roberto Campos Neto. E o Galípolo representa muito bem, expressa muito bem esse campo de convergências entre o ministro da Fazenda e o atual, quase no fim do mandato, presidente do Banco Central. E o Galípolo pode ser indicado, era uma espécie de caçapa cantada, porque foi para o Banco Central pelas mãos do Haddad quando este o indicou ao Lula, não é? Mas o que ele está dizendo é o que o Roberto Campos Neto diria. E é o que ele pensa. Não é que ele quer ser agradável à atual direção do Banco Central.
E é uma leitura mesquinha da realidade. Mesquinha. Se você olha para a inflação no Brasil, e é bom ressaltar, não é, Ronald, que se houver agora duas elevações de 0,25, a menor, 0,25, nas duas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, isso vai inclusive anular os efeitos da elevação de crédito que houve no primeiro semestre deste ano, em parte do ano passado. Não está ligada só à Selic, ela está ligada a outros fatores, inclusive àquela renegociação de devedores com credores, está ligada ao fato de que há mais gente empregada, houve um ligeiro aumento da renda média, do salário médio, então as pessoas estão podendo reduzir o endividamento, e além dos mecanismos que os bancos criaram, inclusive com garantias, imóvel, etc., para aumentar o crédito. Duas elevações de 0,25, duas, já anulam completamente as causas dessa elevação de um crédito relativamente mais barato. Além do tremendo custo para a dívida pública, que é, segundo esses caras, o que os move. É a preocupação com a dívida pública. Só que eles produzem grande parte do descontrole da dívida pública e, consequentemente, dos déficits nominais e primários, Ronald. São essas as perspectivas.